Bora, Caião, vamos de novo. E aí, Lucas Arruda? Beleza, meu parceiro? Que legal ver você por aqui. E aí, Pedro? Pô, mano, fui falar que eu ia vestir ele de Adidas, pô. Ah, olha ele aí. É, o brabo, ele, lançou camisa pra cachorro agora. Ah, da seleção, você viu? Não, mano, eu fui na Adidas Eldorado, eles lançaram Adidas Originals pro cachorro, pô. Então, eu vou te falar que essa Adidas original aí, ela já tem um tempinho, mano, só que não Sério? tinha aqui no Brasil. É, essa campanha aí já tem um tempinho que ela rola. Pô, mano, tô- eu via só da seleção agora, achei que era tudo novo. Ah, pô, que bom que você teve tempo hoje aí de participar desse nosso bate-papo, dessa nossa entrevista. Eu vou começar, Caio, do jeito que eu sempre começo aqui. Esse quadro ele surgiu de uma conversa que eu tive com um cara muito bacana aí, o dono do Rio de Janeiro, Ticout, enquanto a gente fazia uma viagem em 2025 lá para a sede criativa da Adidas, né? Lá no nosso famoso Hardquarter, né? Em Years. Então eu chegava para as pessoas, que era uma forma de eu me conectar com elas, que era saber a história, né, de cada uma. Mas não essa história que normalmente a gente conta e começa falando do seu currículo, sabe? Sei. Como as pessoas gostariam efetivamente de passar a informação de quem elas são a partir da sua ideia, de como você quer que as pessoas te enxerguem, te vejam, não pelo seu currículo. Porque antes da gente ter um currículo, né, ter toda essa parte acadêmica que vem aí numa apresentação formal, somos a construção de uma pessoa, né? Somos várias pessoas dentro de uma. Então, o nome desse quadro leva exatamente isso, que é Tell Me About Your Story. Então, hoje, esse quadro Tell Me About Your Story com o Caio Meca é para que as pessoas saibam quem é você pela sua perspectiva, pelo teu olhar, assim, né? Então, cria esse espaço na sua cabeça para você responder sobre isso, porque é uma pergunta que traz muitas reflexões. Então, quando eu fazia essa pergunta, né, eu fiz para várias pessoas lá, para Jesse, pô, para o Hot, para a Júlia. Então, eles me contaram a história deles por essa perspectiva. Então, eu começo falando de mim, me apresentando. Meu arroba no Instagram está aqui, o meu nome também. Mas as pessoas, ao olhar esse arroba, esse nome, não sabem quem são as pessoas por trás, né, desse Com certeza, mano. universo digital. Então, meu Rovuco, né, Maratona do Rio, muito trabalho. Então, começo me apresentando. Meu nome é André Jesus, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou amigo e eu sou pai. Antes de ser capitão do Adidas Runners, antes de ser analista de infraestrutura, de formação, trabalhar com tecnologia também, que é uma das muitas coisas que eu trabalho, antes de ser pacer, né, também, antes de ser líder de uma grande comunidade de corrida, antes de ser capitão de um grande projeto de corrida de rua, o maior do mundo. Eu sou um cara gente boa, eu gosto de festa, eu gosto de estar à vontade com os meus amigos, eu gosto de correr com os meus amigos e as minhas amigas, eu gosto de me sentir à vontade, de falar besteira, sabe? Eu sou esse cara do bem mesmo, né? E aí eu gostaria que você, Caio, se apresentasse, né? Falasse quem é você, contasse a sua história para as pessoas, porque a gente não está aqui hoje para ouvir a história do André, é para ouvir quem é o Caio Meca, de onde ele veio. Mano, bom, primeiramente, obrigado mesmo, André. Fiquei muito feliz por esse convite aqui, pô. A galera que é próxima assim da minha família sabe que eu, assim que eu recebi, já falei pra eles, falei pra minha namorada, falei pra todo mundo já. E, pô, fiquei emocionado, né? Mas, bom, eu sou o Caio, tenho 24 anos,
Sou natural de São Carlos, né? Atualmente tento atuar como atleta aqui em São Paulo, mas isso todo mundo pode ver no Instagram, né? Como você disse. Mas, cara, eu sou uma pessoa que, vou usando uma frase bem de coach, assim, sabe, André? Uma pessoa que nasceu, que é bem de coach, pô. Pô, cara, e aí, você tá ligado, né? O negócio é o Tá seguinte, ligado? aqui a gente vê, na verdade, não é tão about you, só é coaching, tá? Brincadeira. Ah, O- Que teve que ser forjado, entendeu? Que teve que sim. aprender na dor. E, cara, eu tô só arrumando que quase caiu aqui o. Ah, não, fica à E, vontade, né? cara, não tem história na minha infância, nunca faltou nada assim, mas tive que ser forjado na dor, passei por duas internações. E foi ali que nasceu o Caio que todo mundo, que as pessoas conhecem hoje, sabe? Antes disso não existia esse Caio, esse Caio que gosta de fazer coisas saudáveis, curtir as pessoas, dar risada desse jeito, que você conhece, as galera que são próximas de mim, sabe que eu dou risada e falo besteira pra caramba, né? Solto umas, né? Falo, o cara vai virar salsicha se não sair da frente. Poxa, mas tem que falar disso aí também. Isso foi engraçado demais. Nossa, mano. E, cara, acho que nasceu ali, sabe? Dentro de uma clínica onde todo quando não tem saída, eu acho que nasce o verdadeiro eu das pessoas. E eu nasci ali, eu não tinha saída, eu não tinha o que fazer, eu não tinha escolha a não ser mudar. E eu escolhi uma coisa melhor, sabe? Escolhi ser um Caio que iria fazer boas decisões a partir dali. E aí a história é até engraçada, né, mano? Eu falo que é engraçada. Eu queria muito ser fisiculturista, igual o Tsukada quando era menor, né? Fisiculturista, Vê lá, vê as ideias. Minha mina até arrepia quando eu falo isso, que ela, nossa, como ela odeia. Aí, cara, tava na clínica para quem não entende, de reabilitação mesmo, tá, gente? Clínica de reabilitação, passei por maus bocados. ô, mano, desculpa aí, porque quando você falou clínica, foi um pensamento que me veio. Eu achei que você havia de alguma forma, se acidentado. Não, não. E qual foi o teu lance aí sobre essa questão da clínica? E aí eu vou deixar aberto aqui para você. A ideia desse papo aqui é uma conversa mesmo. E aí, se você se sentir em algum momento desconfortável em falar alguma coisa, você fica tranquilo, mano. Esse espaço aqui, ele é nosso e muitas pessoas, elas vão ver e ouvir o que você tem a dizer, né? Então, fica tranquilo sobre isso aí. Se você não quiser falar de alguma coisa no meio aí do que você for trazer, tudo Acho, mano. certo. Tranquilo. Hoje a gente tem que usar essa história para ser inspiração para as pessoas, né? E, cara, então, a clínica, quando eu falo assim, a galera não entende muito, né? É um termo mais quem já passou. Mas, vamos lá, reabilitação. Passei duas vezes pela reabilitação, André. Meu lance era assim, sabe? Me privei muito quando eu era mais novo e depois de uma certa idade deslanchei e falei, pô, quero curtir tudo de uma vez. Achava que aquilo era curtir, né? E me deslanchei, me internei uma vez, fiquei um ano internado, depois fiquei um ano fora e na segunda vez eu pedi ajuda. Eu falei, eu preciso de novo. Mas eu falei pro meu pai, acho que foi uma das coisas mais corajosas que eu já fiz, que foi, eu virei pro meu pai e falei, pai, eu preciso de ajuda, mas eu não vou sozinho. Eu não vou sozinho e então ou você manda alguém me pegar a força aqui, senão eu não vou. Saquei. Quanto tempo faz isso, Caio? Cara, 3 anos. Foi em dois mil e 3 vinte e anos? três. 2023. E o que que você fazia
o que que você se lembra, né, de fazer antes de você chegar nesse ponto assim que você acabou de trazer, né? Que você se privou muito de algumas coisas da sua juventude, né? De viver, experienciar, né? Até o momento que você falou, pô, eu preciso me cuidar, sabe? Eu preciso da ajuda de alguém porque sozinho eu não vou conseguir sair dessa. Que eu passei nesse período? Na verdade, não que você passou, quanto tempo desse Passou. tempo que você teve esse primeiro episódio, sua Ah, recaída, tá. pedido de ajuda, até o momento que você comentou, né? Veio um outro Caio. Cara, isso foram. Cara, foi papo de 7 anos ao longo 7 anos. de 7 anos. 2015, 2016 eu me dei uma desandada. 2016 e até 2023 foi assim. E você lembra do teu primeiro pensamento mesmo, antes de você, quando você pensou, vou ligar para alguém e vou ligar para meu pai. Qual que foi o teu primeiro pensamento e por que que você ligou pro teu pai? Cara, não fui nem ligar, cara. Eu tinha acabado de ter uma crise, surto. E, cara, eu comentei com meu pai ali de relance. Tanto que eu lembro, eu tava sob o efeito de, de entorpecentes. E, cara, tanto que eu lembro vagamente. Falei de relance pro meu pai e saí de casa. E foi, Foi um pedido de ajuda silencioso, né? Passivo. mas que ele entendeu. Na maioria das vezes, as pessoas que estão perto da gente, que prestam realmente atenção, eu acredito muito que elas percebem e conseguem perceber esses sinais, né? A gente está num espaço aqui onde a gente está falando para outras pessoas. Então, eu não sou médico, né? Eu não tenho formação clínica para poder entender ou passar da maneira que é a maneira correta essa mensagem, mas eu acredito muito que a gente, passando por algumas coisas, a gente aprende. E por você aprender, você pode, com responsabilidade, compartilhar, né? Porque às vezes falando você também consegue ensinar. Então eu trouxe essa pergunta justamente para entender como você tinha tido esse gatilho comunicado. E aí, porque o teu pai, você já explicou, né? Ele entendeu esse sinal. Você tem uma boa relação com o teu pai? Tenho, sempre tivemos uma boa relação. Ah, pô, Desde maneiro. que eu cresci na minha família materna, né? Na família paterna, perdão, por parte de pai. Então, eu sempre vi muito ele ali, sempre tive uma relação direta. Ele morava ali com meus avós também. Tá? Ah, e nesse quesito, nessas épocas em que eu precisava de ajuda, jamais ele desistiu ali, sabe? Nunca ele desistiu de tentar me ajudar. Então, falando, como você disse, como a gente aprende, né? E a área que eu acho que é mais essencial para isso tudo é o apoio familiar. Tipo, o apoio familiar, o apoio das pessoas que você ama, esposa, namorado. Acho As que isso é pessoas que o. estão próximas, né? São as É, pessoas que estão próximas. Eu acredito muito nesse lance da família também. Apesar de a família, né, consanguínea, né? Mas a sim. gente tem a família que Não, quem você escolhe a pode gente também, chamar. né? Não, eu digo família, quando eu digo família, é quem você pode chamar de família. Tipo, família. Família aqui em São Paulo é o quê? Você, o Kennedy, entendeu? Fora a minha namorada, que mora junto. Você, o Kennedy, a galera da R, cara, são minha família aqui. Eu digo com toda certeza, porque eu sei que se eu precisar aqui em São Paulo, onde eu não tô com a minha família perto, eu sei que eu posso contar com vocês. Pô, boa. Eu fico felizão de ouvir isso, mano. Muito feliz mesmo, porque
é bom a gente saber com quem a gente pode contar, é bom ter bons amigos e amigas por perto, né? Atentos a tudo que está acontecendo com a gente, alterações de humor, mudança de comportamento. Não é responsabilidade do outro, mas dentro desse quadrante de proximidade é responsabilidade do outro, né? Cuidarmos uns dos outros. Isso aí. Caio, você falou disso, cara, e aí eu queria remeter isso a esse lance do esporte que você pratica, né? A gente se conheceu por conta de um esporte muito legal, para mim, né, que ajuda muita gente de uma maneira hoje que eu não acredito que é silenciosa. Ela faz muito barulho. Ela já foi mais silenciosa, que é a corrida de rua, né? Então, eu entendo toda essa sua jornada que você passou. Eu sou muito curioso, eu gosto de ler, assistir, ver documentários, sabe, sobre temas mais profundos, porque a gente consegue ter um know-how de muitas outras coisas fora do que você atua, do que você trabalha, sabe, para poder ter mais ferramenta efetivamente para lidar com as pessoas. E a corrida de rua ela se mostra como uma dessas ferramentas para, eu não digo hoje para fugas, né? Mas para reencontros com a gente mesmo. E eu queria que você falasse um pouco dessa parte, né? Porque eu te conheci através desse esporte e eu queria saber se isso teve alguma relação com esse processo que você comentou, né? Dessa sua mudança. Totalmente. Porque aonde eu conheci a corrida de rua foi ainda dentro da reabilitação. Foi aonde então foi no lugar em que eu estava para me reencontrar. Então eu acho que a corrida de rua para mim ela tem esse significado, sabe? É entrar em contato, óbvio que a gente entra em contato com os outros, mas não é 100% do tempo que a gente está correndo acompanhado, né? Então, boa noite, Pri. A Pri mandou uma boa noite pra gente. Ah, e aí, Pri? Bom, Só aí, meu parceiro. e eu acho que antes de tudo isso, a gente se conecta com a gente, né? Que a gente tá correndo ali e, como eu tava falando, a gente nem sempre tá com alguém. Então, foi o que eu comecei foi para isso, foi para me conectar. Não foi porque eu quis, né? Eu quebrei o braço, eu tava treinando na academia lá, eu quebrei o braço na clínica e eu falei, mano, agora que eu Eu vou pedir acabei só de. uma pausa pra você aí, mano. O Caio, mano, eu conheci ele há pouco tempo, velho. Mas ele é um dos caras que eu mais vi se fudendo aí, mano, nessas andanças. E aí, depois a gente vai falar da Maratona do Rio. E eu quero que você conte a história da passagem, mano, pra galera também. Porra, desculpa aí, mas fala aí. Ai, mano. Não, então. Aí eu fui fazer ali, olha, ela vai ver, o cara do fisiculturismo, da corrida, né? Tipo, fui lá e falei o quê? Vou jogar futebol. Nunca tinha jogado ali na clínica. Veio uma bola alta, fui virar uma bicicleta. Caí em cima do braço. Quebrei. Falei, pô, agora que eu tava me encontrando no esporte, na academia de novo, né? Mano, deu um Mas, mês cara, que eu de onde tava. que você tirou? Se você não tem contato nenhum com bola, que você, sei lá, eu não imaginaria que você daria uma bicicleta. Eu até. Eu assistia muito desenho, mano. Super Campeões era um dos meus desenhos prediletos de esporte. Mas aí quando o Oliver Tsubasa ia fazer aqueles movimentos, eu falava, cara, insano, não dá pra fazer. Quando era Aí meu menor, pai me velho. mostrou uns vídeos de uns caras jogando bola, bem das antigas, né? Garrincha, Pelé, Era sabe? louco. Zico. Aí eu falava, cara, assim, dá pra fazer, mas você tem que saber, né? Tem que ter intimidade com aquilo. E Não, aí você quebrou teu braço. não, eu tinha intimidade com a bola ali quando eu era mais novo, né? Aí achei que achei que era igual andar de bicicleta. Aí eu falei, mano, deu um mês, né? Só deu um trincadinho na minha mão, mas tive que engessar. Falei, mano, só trincou, velho. Passei a noite inteira, de umas 2 semanas depois, passei a noite inteira na clínica, assim, ó, roendo, mano. Aí, ó, Kenneth falando, eu dei uma bike na praia, tá?
Dei uma Meu bicicleta na Deus, praia. cara. Não Aí, aprendeu, né? não, vou tentar de novo. Aí eu roí o gesso, tirei o gesso, o dente. E aí, falei, no dia seguinte, eu falei, mano, eu não posso fazer academia, jogar bola eu nem quero. Falei, mano, eu já tinha um bom, era tranquilo lá, nunca dei problema. Então, pedi pra segurança, falei, gente, queria ir naquela estrada de terra que passa atrás da clínica, correr um pouco, tipo, fazer um percurso. E aí eu fiz o quê? Dei 375 passos para fazer uma pista, mano. Então, eu sabia que aquilo ali dava 370 metros. E eu comecei, mano. Comecei a correr. Foi ali que eu falei, mano, é isso. E cada dia eu me instigava que, mano, eu quero superar o que eu fiz ontem, quero superar o que eu fiz ontem. Ontem eu dei 3 voltas, amanhã eu vou dar 6, amanhã eu vou dar 9, amanhã eu vou dar. Mano, até que um dia eu dei 200 voltas naquela pista de 375 metros. Não consegui andar depois, mas eu fui dormir. Mas eu falei, velho. E aí um funcionário da clínica me falou assim: Ô, eu vi que você tá correndo todo dia. Eu vou falar com o dono e vou ver se ele me permite você ir numa corrida de rua. Aí ele me falou, pô, tem corridas na rua, cara. Tem corridas que eles fecham as ruas. Ele me explicou. Eu falei, pô, mano, que louco, velho. Falei, mano, que loucura é essa? Falei, quero, mano, lógico que eu quero. E eu fiquei, e eu fui, corri e fiquei em segundo, mano. Então foi aí que eu me encontrei com a performance, né? Falei, pô, velho, e com o tênis furado, né? Tipo, não tinha nada ali. Alguém escreveu aqui, mano. Foi o É, eu lembrei Marcos. por causa dele. Eu lembrei por causa dele. Ele me deu uma ênfase, é meu pai. Ah, pô, Marcos. Boa noite aí, mano. Que orgulho do seu filho, hein? E aí foi isso, mano. Fiz a corrida, fiquei em segundo da categoria e me apaixonei. Pô, me apaixonei por aquilo. Pô, que legal, cara. A corrida de rua ela se conecta com várias histórias, né? Antes da performance, né? Primeiro com esse lugar de resgate. Sim. Alguém sempre começa a correr por algum motivo. Não digo, claro, né? Cada um dentro do seu quadrado ali, mas cada um começa a correr por um motivo, sabe? Ou porque tomou um pé na bunda, ou porque quer melhorar a saúde, ou porque não quer ficar dentro de casa, quer ver a rua, sabe? De um jeito diferente. Então, eu achei muito interessante você ouvir falar sobre o seu motivo, né? E eu acredito muito que esse é o motivo pelo qual você segue, porque você chega na corrida por um motivo. E aí você vai ficando, permanece. E esse motivo, às vezes, ele vai se modificando, mas algumas pessoas se mantêm ali muito fiéis aí a esse propósito, né? Ah, você começou a corrida porque você queria cuidar da sua saúde e você sentiu uma coisa que você nunca tinha sentido antes. E aí você seguiu. Hoje você permanece por esse mesmo motivo, fazendo, né, isso tudo que você faz na corrida. Eu não estou falando da performance, depois eu vou te perguntar sobre isso, que eu particularmente quero muito saber, mas hoje o motivo pelo qual você segue na corrida de rua é o mesmo pelo qual você começou? Não, André. Comigo, eu comecei porque eu usava, falei, pô, vai ser a melhor estratégia para eu ficar longe da droga. Saquei, Hoje, para mim, eu acho que é o melhor que eu posso fazer para levar essa mensagem de que para essas pessoas que estão passando por isso que não é impossível e eu tô ali, eu tô mostrando, é a prova disso, não é como você disse, não tem relação com a performance, tem a relação do eu estava no estado em que muitas pessoas se encontram e hoje eu estou bem, e é o esporte. Foi Deus por meio do esporte que usa isso. Então é a minha forma de, vamos falar, se eu não sou exemplo, mas ser o exemplo vivo de que pode dar certo. saquei. Você falou de Deus, você é religioso, você tem alguma religião? Cara, eu sou cristão.
Eu tá? conheci, antes de conhecer a corrida, me aproximei muito de Deus na clínica. Legal, maneiro. Então, amém, mano. Você siga Oh, aí. com certeza. Papai do céu siga te abençoando aí para você ter forças para continuar levando essa mensagem. Pô, até porque É isso aí. Eu acho que, pô, cara, a gente tem tanta gente torta no mundo assim, né? Que não tá preocupado com o próximo, tá preocupado só com o próprio bem-estar, sabe? Mas o próprio bem-estar sem se preocupar se o bem-estar vai prejudicar o outro. Então, Uhum. pô, eu tenho dois pães dentro de um saco. E você tá com fome, você tá no mesmo espaço que eu. Eu tô vendo que você tá com fome. Eu tenho dois pães. Eu posso comer um e te dar o outro, sabe? Mesmo sem saber quem você é, porque você tá ali. Então, nesse nível, eu acredito muito que pessoas que têm essa mesma visão de ter esse olhar holístico, né, para a sociedade, eu não estou nem falando de corrida agora, mas eu acredito que quanto mais pessoas assim, e quanto mais a gente se conecta com pessoas assim, mais a gente vai fortificando essa mensagem mesmo, sabe? De você seguir um bom caminho, independente da sua religião, do que você faz, mas se você está conectado com outras pessoas, você está seguindo um caminho legal. Então, pô, bacana isso que você trouxe também, muito interessante, porque eu não sabia dessa tua fase de vida. E o que você trouxe realmente de poder inspirar alguém é muito importante e real, porque a gente está fazendo as coisas num tempo tão dinâmico hoje que a gente não percebe o resultado dessas pequenas ações que são ações grandiosas. E você ter coragem de vir num espaço como esse, aberto, falar para as pessoas, porque depois isso vai para uma outra plataforma, né? A gente bateu um papo antes, eu te passei qual era a ideia, tem todo um script. Não que eu siga aqui efetivamente, porque é uma conversa bem tranquila, um bate-papo. Mas para que você já soubesse se sentisse confortável do que você ia falar aqui. Porque Sim. aqui não tem, não é uma marca que patrocina esse espaço. Então, pô, eu tô com a minha camisetinha do Corre que eu ganhei de uma galera que eu acho que é da pesada. Então, essas pessoas vão ver você, elas vão Pela ouvir Maratona do você. Rio. Essa galera que tava lá, entendeu? Então, pô, muito corajoso, assim, isso. E estar perto de pessoas corajosas é o caminho que eu quero seguir também, que é esse aí, da coragem, de passar uma mensagem, né? Além de só ter um corpo bonito no Instagram, correndo firme, forte por 15 segundos, porque de repente é o que eu aguento fazer para poder gravar um vídeo e postar aqui. É. Mas, às vezes, a minha amiga Camila, que mora na cidade de Tiradentes e está vendo esse vídeo, e está querendo buscar o esporte por um outro propósito, que não é só a estética, ela não se sente confortável, porque vê alguém ali que às vezes não passa essa mensagem que você está passando quando você publica teu vídeo, coloca uma frase. Eu assisto e acompanho o conteúdo dos meus amigos. Eu acho que é uma forma legal de você reforçar o quanto você se importa com aquela pessoa que você convive ali no offline, né? Pô, validar o trabalho dela. Não que a gente precise e esteja buscando a validação do outro, mas inconscientemente, acho que é inerente do ser humano isso, sabe? Você fazer um trabalho e, pô, o Caio é meu amigo, mano, ele corre também, então acho que ele vai gostar de ver esse vídeo aqui, eu correndo. Mas eu não acho que eu preciso sempre te mandar esse vídeo, sabe? Mas também eu sei que você tem o seu tempo no seu dia para você fazer teu trabalho, para você ser filho, para você ser irmão, para você ser namorado, porque senão, mano, tua mina vai meter o pé se você não der uma atenção para ela também, né? Então não é só correr, mas, pô, fazer esse movimento de fortalecer efetivamente as pessoas, Os sabe? amigos têm todo o sininho ativo, pô. Ah, boa, boa. Ah! Essa eu aprendi com o Kennedy, hein? Porque o cara vai postar lá, pô, você não vai ficar entrando no Instagram toda hora. Não, pô. Cara, não é todo mundo que tem o dia inteiro livre para ficar 3, 4 horas rolando tela. Mas é É. uma prática boa, porque quem importa, você quer acompanhar, sabe? Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo.
Eu gosto muito do LeBron James. Então, eu tenho esse sininho habilitado para eles, porque eu gosto de ver o que esses caras estão falando, porque eles são referências para mim. Assim como eu tenho da Costa, que é uma atriz, mãe, doula, e eu gosto do que ela comunica nas redes dela e como ela trabalha, sabe? A Viola Davis também, acho muito legal. A Drica Barbosa, né, cantora, sabe? A Ellen Oléria. Então são pessoas que, pô, não são minhas amigas diretas, mas eu já vi em espaços em eventos e eu gosto da forma que elas se comunicam, da forma que elas trazem a verdade delas para esse espaço que é a internet e como ela se conecta com a gente, assim como a nossa história se conecta com a da corrida. Aí eu queria que você falasse sobre essa questão da performance mesmo, porque eu gosto de correr forte, né? Eu gosto daquela coletividade, de correr com os meus amigos, de fazer esse trabalho bonito, né, dentro do projeto Adidas Runners e correr com a galera. Mas eu também gosto de fazer meus treinos. Eu entendo já um pouco, né, desse lance da metodologia dos treinos, como isso é aplicado. E aí eu queria que você me falasse como que você vê esse lance da performance, como que você se conectou com isso, como que você segue nisso, porque você é a massa, né? Então, me fala aí, porque eu vou até anotar aqui, mano, que você for falar, porque eu vou usar bastante. Pior que é isso, cara. Não tenho. Você nunca me viu dando dica aqui, cara, porque esse negócio da performance começou logo que eu saí, eu comecei a treinar com uma inspiração para mim também, como pessoa, que inclusive encontrei na largada da Maratona do Rio, que é a Mariana Ohata, atleta olímpica de triatlon. Para quem não conhece, a esposa do Reinaldo Colucci, o triatleta. E, cara, ela foi mais do que uma treinadora para mim, foi uma mãe para mim, né, ali. Porque a bicha é faca na caveira, o André. Aquilo ali acho que foi um dos principais motivos da minha disciplina foi aquela mulher lá, cara. Porque, Poxa, que mano, legal. e ali, tipo, a performance foi acontecendo, sabe? Eu botei um treino, ela me botou uma planilha e eu efetuava do jeito que tinha que ser, e eu falava o que eu precisava. Até que um dia, cara, eu escutei uma coisa meio assim, religiosa, meio espiritual. Foi o seguinte: se você, o que é difícil, você consegue fazer. O que é impossível, deixa para Deus. Então não adianta você pedir uma coisa difícil para Deus. Coisa difícil você consegue fazer. Pede uma coisa impossível. Eu olhei para Mariana e falei: Mariana, eu quero ir para as Olimpíadas. Eu vou treinar para isso Pô, incessantemente até o fim. Hoje, essa ideia foi meio dissuadida. Hoje eu treino para ser um atleta de elite, mas cresceu assim. Porque, para mim, queira ou não, se eu olhar para minha história, é impossível. Era impossível. Já foi impossível. E aí foi acontecendo. Aí a performance simplesmente. Eu vim para São Paulo. Minha mãe fez até uma brincadeira na época, André, que ela falou assim: cara, dava para fazer um meme dessa sua vida. Porque eu trabalhava plantão noturno, né? E saía do plantão virado e já ia treinar. nessa época você trabalhava com o quê nesse plantão noturno? Cara, eu era cuidador. Cuidador? Cuidador de pessoas com necessidades especiais. Pô, caramba, que legal, cara. E você trabalhou por quanto tempo como cuidador, cara? Um ano. Um ano? Fiquei um ano, economizei esse dinheiro para mudar, porque queria economizar para vir para São Paulo. Foi lá em São E Carlos, né? Que isso, você em São trabalhou. Carlos, foi em São Aham, Carlos. tá. E foi engraçado, porque acho que 20 dias antes de eu mudar para São Paulo, eu anunciei para minha família: gente, eu vou para São Paulo e daqui 20 dias vou mudar. Tipo, joguei na roda assim, tá ligado? Almoço de família. Todo mundo trocando uma ideia, falando da vida. Vou me mudar em 20 dias. Pô, Não, não, foi tipo um monte de informação cuspida. Tipo, ó, me demiti, tô esperando receber porque eu vou para São Paulo.
Pô, minha mãe virou e meteu assim, depois que ela ficou sabendo. Eu falei, mano, você parece um meme. Tu comp... Eu comprei 2 pares de tênis antes disso, né? Ela falou assim: você tá indo pra São Paulo, você é tipo aquele meme. 2 pares de tênis e um sonho, né? E foi bem assim? Foi, mano. Foi. E quando você chegou aqui, você já tinha um lugar para ficar? Você já tinha pensado nisso? Como que foi? Já. Não, E já onde tava tudo já planejado. estava tudo planejado? Ah, tá. Então não foi um meme, não, velho. Você Só que que foi, foi. foi planejado em off, né? Foi Ah, planejado. Só, só eu sabia. pô, que legal, né? Às vezes a gente precisa, né, sair dessa zona de conforto para poder alcançar outros lugares. E nem todo mundo entende, né? Acho que ninguém entende a tomada de decisão do outro. É Não. muito difícil você conseguir colocar tudo no mesmo pote. Não dá. Sua vivência foi outra, a sua juventude, as suas relações, né? Mesmo dentro de casa, eu converso com os meus amigos e eu trago essa reflexão, né? Eu nasci e morei numa casa com 6 pessoas. Era um apartamento de 42 metros quadrados. Foi ali que eu passei a minha infância e o começo da minha juventude. E eu tenho 3 irmãos, né? 2 irmãos e uma irmã. E quando a gente começa a ter conversas sobre a perspectiva que a gente tem sobre os nossos pais, ela é totalmente diferente. Então, pô, ninguém vai entender a tomada de decisão do outro, a não ser que você viva efetivamente a vida do outro pelos mesmos olhos, sabe? Então, pô, que legal saber de que você passou tudo isso, chegar na performance, e aí eu vejo que você tá sempre de Adidas, sempre de Adidas. E aí eu queria saber agora qual é a tua relação com essa marca, assim? O que te chama a atenção? O que te conectou com ela? Ô, cara, falando abertamente, né, assim, aqui não tem nada com ninguém, né? Mas a princípio eu era extremamente fã da Nike. Aham, E eu só usava Nike, só comprava Nike. Se você rodar muito meu perfil, você vai achar alguma foto lá embaixo. Mas aí depois fui pingando e tal. Com a Adidas, a relação é mais com parceiro comercial, né? Um parceiro que eu tenho, que até a Adidas abriu uma janela que eles permitiram você se inscrever e liberava na plataforma deles para você postar e receber comissão com o produto que você vendesse. E foi isso, mas vínculo, não sei se quando você pergunta é de patrocinador, não, não. Não estou falando de a patrocínio, não. relação com a Adidas, o que eu sinto, tipo, para ter um Qual que é dado. o teu sentimento? Porque qual é a tua relação com a marca mesmo? Com a A minha marca. relação com a marca, a minha A relação sua pessoal. relação. Cara, minha relação pessoal é a visão e valores que eu vejo na marca, sabe? Sei. Tipo, a Adidas é a única marca que eu vejo que consegue abraçar todo tipo de público. É a que eu vejo que, por exemplo, não tem um filtro direcionado. Eu falando abertamente aqui, eu vejo, por exemplo, a Nike, ela tem um filtro direcionado à performance. Ela tem aquele negócio, tipo, vou lançar o Alphafly para bater recorde mundial, vou lançar não sei o que para bater não sei o que, vou lançar isso, vou lançar aquilo. Eu vejo na Adidas o running, o street running mesmo, tipo, o corrida de rua. Você vê todo vídeo de quando lança algum produto da Adidas, alguém correndo na rua. Sempre tem um roteiro que você vê ali, a galera tá conversando, do nada eles se juntam, começam a correr, seja supernova, seja qualquer outra coisa. E eu me identifico com isso porque ali engloba o que todo corredor é. Inclusive eu que sou da performance, tenho esses momentos que, pô, juntei com um amigo, juntei com a galera, vou correr só por diversão. Mas também tem o meu momento A de zero,
de botar o equipamento e ir para cima, entendeu? Sei. Então eu tenho Pô, todas essas partes. legal. Você falou de valores, né? Eu gosto muito de ouvir sobre os valores das pessoas, mas aí ouvir, mas nem sempre quando as pessoas falam de valores, elas os praticam. Sim. E aí, quando você fala de valores, quais são esses valores? Mas não precisa falar de uma forma tipo, no dicionário Aurélio, valores, né, eu quero saber Aí eu a uso tua o visão Caio, né? mesmo. Do que você vê que reforça isso, além do que você falou, desse senso de comunidade, da galera estar correndo junta, de você ter o seu momento ali, o que que você vê na marca que reforça exatamente essa fala que você trouxe? Valores, quais são? Cara, um valor que, se não for o que eu mais tento praticar, é o que eu acho que, na verdade, é o que eu mais pratico, que é a empatia que eu vejo na marca. Essa coisa não só da Adidas, mas como também de quem pertence à Adidas, dos Adidas Runners mesmo. A empatia que eu vejo de todo mundo se abraçar nisso, entendeu? Eu vejo isso na marca de abraçar todo tipo de público de uma forma que pessoas não se sintam excluídas. Tem algumas marcas, diversas marcas, que você vê que pessoas vão procurar um produto e, pô, não tem esse produto para mim e não tem esse produto pro meu tamanho, ou seja, não tem esse produto, vamos lá, pro meu corpo, entendeu? Que se adeque ao meu corpo. Sei. Pode ser uma coisa muito pequena, André, mas isso mexe com a autoestima da pessoa. Não, Isso cara, é uma pequena coisa que mexe com a autoestima. eu não acho que é pequeno, não, cara. Eu acredito muito que o mundo ele vai se transformando, sabe? Assim como as pessoas, e ele está em constante evolução. Então, padrões, estereótipos, isso passou, cara, ficou em outro século. É, Então, você tem pessoas grandes, né? E você tem pessoas pequenas. Você tem pessoas altas e você tem pessoas baixas. sim, Eu acredito que um corte de calça para um cara do tamanho do Tsukada, ele tenha que existir. sim. Mas eu acredito também que tenha que existir roupas de tamanhos grandes também para o meu amigo Rafa, que ele é muito magro e ele é muito alto. Nem só em questão de tamanhos, André, que eu digo. Até valores. Sim, o preço, né? O Se for preço, falar de valores, tipo, precificação. que caibam dentro de todo um público. E, pô, legal. Eu vou puxar esse papo aí, velho, porque eu queria muito saber qual que, já que você falou de valores, sobre esse lance, né, da diversidade que a própria marca traz e reforça. E aí eu vou falar, claro, não só da Adidas, mas muitas outras estão avançando, né? Seria legal se fosse em uníssono, né? Todo mundo fazendo o mesmo movimento, sabe? No mesmo tempo. Mas a gente sabe que, pô, são pessoas. Então cada É. uma tem uma cabeça, um olhar, e aí fala-se muito do mercado. Mas dessa relação que você traz, né, de diversidade, pertencimento, acolhimento, né, esse olhar cuidadoso, né, humanizado, vamos dizer assim, né, porque para nós, né, e eu falo isso desde 2024, que foi a partir desse momento que eu pude falar em nome do projeto Adidas Runners como liderança, que nós fazemos efetivamente isso. E eu falo muito sério com a galera do time. E quando eu falo time, são os membros também do projeto fazem parte disso, né? Que no meu turno, essas coisas, e eu falo de várias coisas, elas não vão acontecer. Porque quando a gente sobe para falar nesse lugar, a gente tem muita responsabilidade para comunicar. Então, pô, eu queria saber qual que foi a tua relação com o projeto, como que você começou a frequentar o Adidas Runners, porque depois eu vou falar da Maratona do Rio. Eu quero muito terminar esse papo aqui com a gente falando exatamente das coisas que a gente falou ali que ia falar. Não tem roteiro, mas eu acredito que tem muita coisa que as pessoas precisam
saber e seria legal você falar, você dentro desse espaço, desse lugar. Mas fala primeiro dessa tua relação com o projeto. A relação com o projeto, É, ela veio por causa de um cara que, deixa eu ver aqui, se tá assistindo. não é o Tá. Kennedy, não, né? Ah, é o Kennedy, velho. Cara, Kennedy um dia começou, a gente começou a se seguir, mandava, comentava no story um do outro, tal, esse tipo de coisa. E um dia eu falei pra ele assim, inclusive foi bem recente, é que foi muito rápido as coisas. Mas foi no, naquele corre do Ivo SL, do café, Aham. eu uma vergonha de ir, né? Eu falei, mano, eu lembro do Kennedy. Vou mandar assim, o Kennedy, você vai pra esse negócio aí, Kennedy? Ele falou, vou, mano, vou chegar. Vou chegar depois, que eu tenho que rodar. Aí beleza, eu falei, pô, tá bom então, né? Vou começar a rodar também e esperar ele para chegar junto no dia. Aí eu fui rodar em direção a Ibirapuera. Quem é que eu trombo vindo? O próprio. O Aí Kennedy pronto, já, cara. já correndo. Quem? Aí a gente chegou junto, né? Primeiro ele me apresentou para a Pri, que também me abraçou muito desde o início. Depois me apresentou para você e aí, cara, foi acontecendo, né? Isso tudo que hoje a gente sabe que tá acontecendo. Pô, caramba, e parece que a tua relação com o projeto, ela tem a idade dele, mano, 10 anos, porque eu vejo você repostando as coisas que os líderes, né? Pô, a Sara, o Tsukada, Edivan, eu, todo mundo, né, velho, do projeto. Você tá falando de Adidas Owners, eu vejo que você engaja legal, sabe? E então Eu eu entro de fiquei pensando, cabeça, pô. André. Quando eu entro nas coisas, eu entro de cabeça. E aí eu pensei mesmo, falei, pô, mano, desde quando será que o Caio conhece o projeto? Porque ele fala com tanta eloquência, sabe? Com tanto amor sobre isso aqui, né? De projeto e a corrida de rua de maneira geral, que parece que você faz parte há muito tempo. Então, pô, legal saber que você tem essa conexão, saber que você foi bem recebido nesse lugar, que você soube dosar também, né? Esse lance da performance e o Adidas Runners é um grupo de corrida. Então, e ele é mais do que isso. Eu estou falando que ele é um grupo de corrida porque nós corremos. Ele é uma comunidade de corredores porque nós acolhemos os outros corredores quando eles vão lá. Então, pô, você é um corredor. Mesmo se você não fosse um corredor, você ia ser acolhido também da mesma forma, com esse mesmo olhar, né, com essa gentileza. Mas é muito legal ver as pessoas falando de maneira inflamada de alguma coisa que você faz, que você vê valor além da precificação de um produto, né? São pessoas, então nós sabemos os nomes das pessoas que frequentam esse projeto. Eu falo com muita gente todos os dias, mas eu procuro sempre reforçar esse lance da identidade, né? Do nome, quem é, né? É a Carla, é a Natália, sabe? É a Edi, é a Nice, é o Kennedy, pô, é a Sara, é a Jéssica. São pessoas que a gente tem no nosso convívio, tão no dia a dia, e eu acredito que é o mínimo quando alguém vem no seu espaço você dialogar, dar essa atenção, mas saber quem são as pessoas que frequentam o projeto. E hoje, como a gente dá treino em vários lugares, é muito complexa essa dinâmica de lembrar o nome de todo mundo. Mas, pô, eu olho, eu sou muito do visual. Então, eu tava lá na Maratona do Rio, eu vi o Jean de longe e ele é de Sorocaba. Eu nunca tinha visto ele. Mas ele tem muitas histórias que se conectam com a minha, a questão da audição dele, né? O Malcolm, ele usa aparelho auditivo e foi esse o fio que me conectou com ele depois do fio da corrida. Então, pô, muito maneiro ouvir você falar disso, dessa ação do Evo SL que rolou nesse café lá com Crema Café, né? Foi na Casa Oscar. É, Legal poder dar esse acesso para a nossa comunidade da corrida, para as pessoas frequentarem e ocuparem outros espaços. Ver que, tomei até xingo da mulher, que eu fui demais nessa semana que teve isso. pô, cara, Fui, tem que levar ela lá, velho. pô, deu uma. Perdi um pouco da dosagem, pô. Fui todos É os dias. doido.
tem que equilibrar um pouquinho de AR e um pouquinho de outras É, coisas na vida, não, porque com certeza. o AR tem toda semana. Não que a gente não quer você lá toda semana em todos os treinos, mas é bom equilibrar. Eu já fui Não, com esse cara que certeza. não dosou também essa mão assim, sabe, para corrida. Eu conheci o projeto em 2018. Eu só queria saber de Adidas Runners, velho. A vida era Adidas Runners. E aí, com o passar do tempo, você vai vendo que você precisa atender outras demandas da sua vida, né? A sua família, Sim. o seu trabalho, que paga as suas contas no dia a dia, né? Que a Enel É, não aceita rouba. A Enel não aceita rouba. A Enel não aceita produto também. E a Enel também não aceita voucher. Se eu for falar é. que eu vou. Cara, não aceita, mano. Se eu for falar que eu vou lá na Claro pagar meu plano de internet, vou falar, ó, eu ganhei um cupom aqui. Você Será que vai aceita de ficar caro? clube? Não, lá não aceito. Mas, pô, a G-Club tem várias vantagens. Aí é outro rolê também. Mas Gente, não, isso aí eu sei decor. eu tô sabendo também que você já tá brifado disso aí. Mas é sobre a gente saber equilibrar as coisas, né? Uma hora você precisa escolher. A corrida de rua, ela me salva todos os dias por conta de muita coisa. Mas eu tenho que trabalhar também, e quando eu estou correndo, eu também estou trabalhando. Hoje é uma das coisas que eu faço. E sobre esse lugar, é bom a gente passar essa mensagem para a galera, de equilibrar, sabe? Sim, Saber qual é o ponto. O ponto de você ver que está um tempo legal e você poder ir para o treino. Mas se você tem um compromisso de manhã e você falou que você ia buscar teu filho, né? Você que é pai, né? Divorciado, ou você que é mãe, né? Tem guarda compartilhada. Pô, é o dia de eu pegar meu filho. Então, mano, eu vou pegar meu filho e hoje eu não vou no projeto. Porque, sim, mano, o projeto vai estar lá, mas o meu filho, eu preciso criar essas memórias com ele também, né? E aí, sim. pô, você trouxe muito esse lance do teu pai, de você ter essa troca com ele. Então, é uma construção, né? E é importante isso, para a gente também não se frustrar na corrida. Você que é da performance sabe disso. Convive com lesão, você fica resfriado. Pô, o Kennedy estava resfriado aí no final do ciclo da maratona dele. Eu tô falando do Kennedy, muito do Kennedy, porque é o contato que a gente tem também muito em Sim. comum. E, cara, não dá para você treinar quando você tá com a imunidade baixa. Dá para você entregar um treino legal. Não, Você do alto rendimento, você que o seu ganha-pão é a corrida, aí você tem outras motivações, mas você já entende legal o seu corpo, você sabe a hora que você tem que descansar, a hora que você tem que matar um treino, né? A planilha tá lá, só não, que com é o certeza. nosso hobby, né? Se você não Inclusive, correr, vai estar tudo certo no outro dia. Como que é isso para você hoje? Você da performance, como que é isso para você? cara, eu vou falar uma coisa aqui que é um tabu, tá, André? Que eu vou soltar aqui, que muita gente não entende. A galera muitas vezes olha para o alta performance e fala, pô, o cara é saudável, o cara é disciplinado. A alta performance, ela chega num ponto que ela extrapola um pouco do saudável. Eu acho que você sabe, por ser menor que ninguém que lida com a corrida faz muito tempo. Então, eu lido com isso e lido também com esse fator do alta performance e acabar extrapolando um pouco do saudável às vezes. Porque eu tenho uma meta, eu tenho um ponto ali, então muitas vezes, quando eu sinto esse tipo de coisa, eu recomendo, inclusive, não treinem, não façam isso, não façam aquilo. Mas também não vou mentir, eu sou uma pessoa que eu olho, mando mensagem pro meu técnico e falo, ó, eu tô assim, assim, assado. Tô começando a pegar uma gripe, tô com a respiração ruim, tô com o corpo mole. Legal. Ele vai lá, me manda, então fala assim, então faz isso, 20, 30 minutinhos leves, só para você manter, não perder o... Então é isso. Eu acho que é muito, muito, muito importante ter também um acompanhamento profissional. Por isso que vocês não veem eu dando dicas sobre treinos, dicas sobre alimentação. Eu não sou formado para isso. Então, sempre a gente tem que ter Gostei alguém, dessa. pô, a gente tem que ter um profissional atrás. E o meu técnico, ambos treinei com duas pessoas na minha vida. Os dois, eu não faço, não tomo um passo antes
falar com eles, inclusive a Maratona do Rio. E amassou lá, hein? Poxa, eu já vou aproveitar. E aí, antes da gente falar da Maratona do Rio, você falou de que você treinou com dois técnicos, né? Eu também eu tive mais de um técnico, né? Nessa minha jornada depois que eu me entendi dentro da corrida. Lucas Ventura foi um deles e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele depois no projeto Adidas Runners, Da né? Adidas? O Lucas. É, o Lembro, Lucas, lembro, lembro. meu malvado favorito. Pô, ele brabo demais. Mas ele que me ajudou muito assim no meu ciclo de treinamento, né? Hoje eu entendo, eu sei o que é um ciclo, né? Na época eu nem sabia direito o que era isso. Mas nesse ciclo de treinamento que eu me coloquei para fazer a Maratona Internacional de São Paulo, ele que me ajudou. O meu parceiro Samuca, né? O Samuel Trindade também, ele dava uns treinos muito legais lá num projeto que era da Adidas também, hoje não tem mais, que era o Adidas Training. Então tinha toda uma estrutura montada para você ter como se fosse uma estrutura de assessoria. E depois de muito tempo, muito mesmo, né? Que eu voltei para a corrida, aí eu conheci o que era uma assessoria esportiva, então tive outro treinador, a Laelson, né? Pô, mais novo que eu, mas acho que esse lance da idade cronológica ela não quer dizer nada quando a gente fala de ensinar, né? Eu acredito muito no meu ancestral, nos orixás, né? Então o tempo ele é diferente. E eu acredito muito nesse lance de você confiar mesmo na pessoa, no seu treinador. E o Alailson é um cara que mudou meu jogo assim. Ele falava, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Eu ia lá, fazia, eu falava, poxa, que legal, mano, que você consegue fazer isso. E quando eu tava doente também, gripado, não tava legal, era esse mesmo papo. Mano, tá doente, você descansa, consulta um médico, sabe? Sempre consultei um profissional. Eu também não dou dica de nada, mas como o Samuca fala, se você aprendeu, você pode orientar. É, E você orienta por um bom caminho. Então, se você consegue ir até aqui, vá até aqui, mas daqui para frente, consulta um profissional, porque não dá para você ficar ouvindo só dica de internet, às vezes de pessoas que você nem conhece. Você ah, não sabe qual é a relação, a referência, sabe? Então, para os amigos, aí você consegue ter trocas um pouquinho mais profundas, né? Mas quando você comunica para mais pessoas e pessoas que às vezes não fazem ideia do que é rodar, né? Você falou, pô, vou rodar. Às vezes um amigo meu que nem sabe o que é a corrida de rua entrou aqui e ouviu, pô, rodar. O que que é rodar? é, Rodar é correr. Quando a gente fala rodar, pô, vou sair para correr. Mas você só sabe disso porque você teve todo esse processo de aprendizado. E aí você consegue orientar minimamente as pessoas para seguirem isso. E hoje eu corro numa outra assessoria, né? Que é a The Run. Então é o hum, Rodrigo Zalaquete, que é o meu treinador. Pô, cara, assim, não tem o que falar. Se você segue a planilha e você tem um objetivo, você entrega. Mas é bom ver o lado humano desse espaço, sabe? Que é a corrida de rua. Quando uma pessoa ela vem e pergunta para você como você está se sentindo hoje para fazer teu treino. Porque se você não está se sentindo bem, cara, não adianta. Se você vai mentir só para você. Primeiro, é, e para a pessoa que está ali para te ajudar. Então, acho que o treinador ele tem esse papel muito importante de não só prescrever o treino, mas dar orientação, checar se o teu aluno, né, se ele está dentro do que ele pensou para aquilo, se ele está evoluindo. Não porque tem uma planilha para entregar, não porque o amigo está correndo a 3:40 e eu vou me estourar para correr a 3:40 porque eu quero correr igual esse cara. isso dá lesão. Dá lesão pra caramba. Para as Dá lesão mulheres, pra né, mano? caramba. Que tem que ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso também. Não é porque a mulher é frágil, não. Eu não acredito que elas sejam. E correm pra caralho. Eu gosto muito que as minhas amigas tenham essa ideia de que, mano, elas correm muito mais do que muitos caras, né? Que só tem o outfit, mas não Você é tem louco. pace, não tem estrutura, não tem condição. Hum. E aqui é o Ah, nosso espaço, a gente consegue falar no um para um, porque é um papo um para um, e você vai entender esse olhar. Porque, eu não me importo com o pace, não, mas eu não me importo com o pace do outro, eu só me importo com o meu. Então, ah, eu não sou dessa falácia do foda-se o pace, não. Acho que você tem que se importar. Porque a partir do momento que você
se coloca para fazer alguma coisa, você quer melhorar. E aí, se você quer melhorar, a melhora é para você, não é porque está lá no Strava, né? Eu sei o quanto você corre, mas eu não vou me comparar com você, porque a tua vivência é outra. A minha é outro movimento. Então, pô, eu gosto de correr forte, mas o meu limite é esse. 1h27 na Maratona do Rio. Então, se para você é um tempão, para mim é um puta de um tempão também, porque só a gente sabe o que a gente faz para poder chegar numa prova, igual você chega e amassa e pega um puta de um pódio. Então, eu queria que você falasse dessas medalhas aí que você tem aí, dessa prova Cara, mas peraí, que esplêndida. eu vou até pegar elas aqui, né, mano? Ó, calma aí, que eu vou até vir atrás, ó. Bonitão, pra quem sabe. Esse aqui corre mais que eu, hein? É. Isso aqui eu já até guardei, André. Pra deixar bem guardado. Enquanto você pega essas medalhas aí, mano, me fala 3 referências na corrida que você tem. Cara, Na corrida. na corrida, É. ó, vou falar uma. Eita, fiz merda. Vou falar uma que ninguém tá ligado, hein? Mas é uma referência porque corria, tá? Ah, Corria 10 km para 40 minutos. Ayrton Senna. Ayrton Senna? Pô, Ayrton legal. Senna na corrida. Ídolo nacional. Ídolo Quem não gosta do nacional. Ayrton Senna já morreu por dentro. Com certeza. Manda o próximo, ou a próxima. Cara, vou falar mesmo o Eliud, né? O Kipchoge. Admiro muito o Kipchoge. E, cara, vou falar o Melk, cara. O Melk, O Melk. O Melk, por causa da história do Melk. Eu me identifico muito com a história do Melk. Eu me identifico muito dele sempre terminar as provas dele com a gratidão que ele termina a Deus, entendeu? E eu me vejo terminando com a mesma gratidão, sabe? Eu me vejo porque eu e o Melk, não sei se é pra falar o porquê que a gente se inspirou, se era só pra citar, né, mano? você pode falar o que você quiser aqui, cara. Me inspiro no Melk, mano, porque a gente não nasceu com talento perna fina, mano. A gente não nasceu biotipo extremamente esquelético e propenso a poder correr, né? Mas a gente também não se prendeu nisso. Saquei. Foi a Se robozão Cristiano Ronaldo, É isso aí, esse mano. Ué, tanto cara, que. Ah, não, é que você falou da corrida, mas se fosse três, isso aí seria o Cristiano Ronaldo, o Ayrton Senna. eu falo do Cristiano Ronaldo, mas aí, claro, né, velho? Isso é opinião. Opinião. Também não sou jornalista, não sou técnico, mas eu vejo muitas das entrevistas e as análises que são feitas sobre esses super atletas, porque esses caras são super atletas. Então, a comparação que eu vi que é feita, né? Tipo, o Messi ele tem talento. É inegável, mano, o Messi tem talento. Eu gosto muito do futebol dele, sou fã demais, Também. demais. E ele veste a mesma peita que eu. Então, pô, nesse nível aí. Mas o Cristiano Ronaldo fala-se muito da construção dele enquanto jogador. E que ele não tinha esse mesmo talento. Cara, assim, não vou diminuir a conquista de ninguém aqui, pelo amor de Deus, quem sou eu? Mas é só para trazer essa relação da construção do que você disse. Tipo, é uma pessoa que talvez não tinha o mesmo talento que um Messi nasceu e já tinha, por essa ótica, né? De quem analisou, mas ele foi treinando e treinando e treinando, se preparando, e o cara virou uma máquina de bater recorde. Fato. Ah, tem amigos que falam, mas ele só faz gol de pênalti. Meu irmão, ele é um super atleta, mano. Ele é um super campeão. Então, o que ele não tem? Copa do Mundo. Ah, beleza, tem uma última Ainda. Copa aí. Mas, pô, tem a seleção do Japão aí também, mas a gente, por favor, não vamos falar de futebol agora não, porque senão a gente fica até a meia-noite aqui. Não, E eu queria que você falasse da Maratona do Rio, velho. dos Essa 5. do 5, Cara, maneiro. isso aqui dos 5 aos 42, né? Porque, cara, além de eu ter me inscrito, vamos falar da Maratona do Rio.
começando por isso, eu me inscrevi por causa de vocês, né? Queria muito ter a oportunidade de correr essa corrida na farra. Para quem não sabe, foi a primeira corrida de 5 km que eu botei o número do peito e não corri, tá? Porque eu sou completamente contra isso. Para mim, meu técnico é uma coisa que ele fala e uma coisa que entra na minha cabeça. Botou o número no peito é prova. E foi a primeira prova que eu corri sem ser assim, tá? Foi mágico correr lá com vocês, foi muito louco. Tsukada quase virou salsicha, galera. Essa aí a gente tem que explanar. Tsukada quase virou salsicha, mano. Ia chegar essa hora. Eu quero que você fale desse Não, momento aí. Cara, eu acho que eu já ri mais, mas essa hora eu ri tanto, velho, que eu falei, mano, que absurdo. O que mano, aconteceu nessa hora? cara, a gente estava na largada, esperando os pelotões, até chegar o último pelotão, que é onde estava o grupo dos AR, né? E o Tsukada tava largando alguma das ondas, ele me entra um pouco pra frente da galera que tava largando, tipo, um mar de gente. E eu dei um berro, falei, ô, Tsukada ali, mano, sai da frente, velho, tu vai virar salsicha. Cara, isso foi engraçado demais, velho. Poxa, essa prova foi muito legal, essa de 5 km. Eu gostei muito também de correr com a galera. Foi a minha terceira vez no Rio para poder fazer essa prova. E é sempre uma surpresa, sempre tem uma novidade. Quando a gente vai lá para o Rio de Janeiro, a gente é sempre muito bem acolhido pela comunidade do Rio, né? Então, pô, a galera corre junto, vibra junto. E quando eu falo comunidade, não são as lideranças, mas as pessoas que fazem isso acontecer, que são os membros que frequentam, né, esse espaço. E, Uhum. poxa, a galera correndo junto, a gente cantando, sabe? Parando nas ativações que tinham no decorrer da prova, bandinha, samba, pô, correr com o Moroni é difícil, mas eu posso falar que eu sambei com o Moroni lá, porque a gente parou do lado de uma bandinha e teve, sabe? Então, poder ter atletas assim, acompanhando a galera, eu acredito que diminui muito essa lacuna que cria, né, do que é para poucos, que é a performance, quando a gente fala de alto rendimento, do que é para muitos, sabe? Então, poucos estão aqui, mas tem muitos aqui. Então é legal ver essas ações dentro de uma prova tão grande como essa, né? Então, pô, tinham mais de 20 mil inscritos nos 21 quilômetros, muito mais de 20 mil inscritos. A maior parte mulher, sabe? Para correr, para vibrar, para torcer. E aí você vê, dentro daquele espaço, um cara que na maratona, igual o Moroni, ia fazer um tempão, sabe? Correndo com a elite, amassando, no cangote dos caras, né? Que correm forte ali. E ganhando também, é um campeão, é o nosso campeão, né, mano? O Moroni. Ver o Caio Meca ali no meio da galera, colocando número de peito, não para amassar também, mas para correr com as pessoas, porque tem esse momento, tem esse espaço. Eu tive meu momento ali também de poder compartilhar dessa energia com a galera, mas aí depois eu fui fazer também o que eu fui lá para fazer, que foi buscar essa medalha aqui, porque tem que Imagina. merecer, né? Pô, Eu acredito que quando você compra o kit, você não ganha a medalha. A medalha você tem que ir lá e merecer, porque você tem que correr. Se você não correu, hoje você vê aí, pô, Mercado Livre, você vai em outras provas, você vê gente vendendo medalha. Mas eu acredito muito que isso aqui você conquista, cara. Eu não tenho nenhuma medalha dentro da minha caixa de medalhas que eu não tenha corrido. Eu acho que tem muito valor isso. E não só pela performance, mas a medalha do 5K para mim é uma celebração naquele momento. Mas colocar o número de peito, poder ir para a pista e amassar como você faz, e aí eu queria que você falasse, é que, pô, não dá para estender muito aqui, né? Mas conta como que foi essa jornada, assim, do momento que você chegou no Rio, você já sabia o que você tinha que fazer, se você se poupou em algum momento, porque você tinha que, para você, né, entregar esse tempo que você fez na prova, que foi, cara, assim, pra gente que corre, sabe. Para um atleta que está buscando alto rendimento, é um tempo absurdo, quando você não tem apoio de marca, de patrocinador, sabe, sim. de suplemento, de
fisioterapia, né, de academia, sabe? Quando você tem toda essa estrutura, eu sei que já é difícil. Mas quando você não Deixando tem, claro que eu não tenho, tá, gente? é isso Ah, mesmo. tá. Estou falando Só porque pra você vocês me não tem. entenderem. O óbvio precisa ser dito. O Caio Meca não tem. E ele faz esses absurdos. Então, me conta aí, como que foi do momento que você chegou lá até você entregar a prova? Como que foi a tua Cara, rotina lá? aí, ó esse viado, ó esse viado. Olha o comentário aí, ó. Já estão falando pela gente. Kennedy dormiu no mesmo E aí ônibus. eu vou só fazer um recorte aqui para essa questão do que a gente falou um tempo atrás, mano. Sobre essa questão dos tempos irem se modificando, de a gente ir avançando, né? E aí, quando a gente vai avançando, a gente vai evoluindo. Então, a gente se comunica aqui com muitas pessoas, muitos públicos. E talvez algumas palavras mal colocadas que a gente utiliza aqui, né? Não que isso seja permissivo no momento offline, Sim. mas aí eu vou trazer aqui, tipo, mano, essa expressão a gente, pelo menos daqui para frente, a gente não vai usar, Ah, perdão. porque eu sei que isso pode incomodar algumas pessoas. Ah, sim. Então, vamos seguir daqui, mas eu gostaria só de reforçar só essa parte. Não, E aí não, você, meu perdão, então. parceiro, você vai entender esse papo, porque eu dou esse papo lá no projeto também. Não, com Mas esse é o certeza. papo que eu falo na vida. Mas bola pra frente, vamos aí. E Com era isso que eu certeza. queria colocar. Ah, cara, esse cara aí teve que sofrer, hein, mano. Porque eu cheguei lá e eu sou extremamente rigoroso, né? Primeiramente, Aham. desculpa aí, galera. Também não costumo usar esse tipo de termo, o André sabe disso, foi no impulso aqui, gente. Mas vamos aí. A gente tá aqui para aprender também, mano. O importante é aprender e a atitude ser a atitude legal. Mas vamos aí, valeu. Mano, eu cheguei lá e, pra quem não sabe, eu não recomendo, eu postei um vídeo dizendo que eu não recomendo a escolha que eu fiz. Mas eu decidi faltando um mês, eu não tinha treinamento específico para maratona. Faltando um mês, no mês passado, eu decidi fazer essa corrida. Sucada me chamou, vocês me chamaram, eu animei e falei com o meu técnico e fui. Fiz o que tinha que ser feito, machuquei, tive bastante dor durante esse um mês de treino, porque eu tive Ô, que. peraí, deixa eu só falar também. A gente convidou o Caio para ir para a Maratona do Rio, não foi para ele correr a maratona, não. Ele podia ter corrido 5K, 10 e 21. Eu corri 21, porque 42, eu brinco com os meus amigos, é para maluco. Você, André, aí eu vou botar um parênteses que ninguém sabe. Eu vou botar um negócio que ninguém sabe. Você me chamou para isso, essas menos distâncias. O Tsukada me chamou para os 42, porque ele tinha me dado uma inscrição que ele ganhou no sorteio. Ô, que legal, aí, ó, amigo fortalecendo o amigo, é É. isso aí. Só que Parabéns, aí, hein, Sucada, é isso aí, mano. maravilha, mano, top demais. Eu falei, pô, vou falar com o meu técnico, te respondo amanhã. Fui. Ele topou, falou, ó, você tem volume, dá pra fazer. Eu na minha cabeça assim, né? Não, vou fazer pra rodar, pô, vou completar a maratona, 2:50 dá pra fazer, ainda uma rodagem longa, dá pra terminar. Mano, eu abri minha planilha e ele botou 2:39, 2:38. Aí eu falei, em um mês fiz esse treino, cheguei no Rio. Vamos começar no que você perguntou, né? Cheguei no Rio de Janeiro. Vamos lá falar da passagem. Comprei a passagem. Aí, ó. Meu Deus, cara, eu falo, foi só presepado nesse Rio de Janeiro. Fala da Esses caras passagem. criaram um grupo aí, AR no Rio. Vamos lá. Primeira coisa que eu mando, todo mundo já tinha chego. Aí eu vou lá, gente, tô na rodoviária, pá, não sei o quê, todo ansioso, nossa, não sei o quê. 10:15 chega meu ônibus, vou virar a noite viajando. Olhei a passagem, tava no telefone com a minha mãe. Falei, ô mãe, essa porcaria desse ônibus não chega, cara. Eu ansioso. Olhei a passagem, tava pro dia seguinte, minha gente. Ah, meu Deus, cara. Mano, tava pro dia seguinte, cara. Não, Ah, antes disso, André, você não sabe. Comprei a ah, hospedagem longe da largada. Confundi a largada e a chegada da maratona.
Comprei perto da chegada, achando que Ó o tinha sido. Lucas. O Lucas. E aí, Lucas? O Lucas tá sempre fortalecendo a gente também, mano. Ele é um dos líderes do corre. Ou, eu ganhei um presentão desses caras aí. Mó presentão. Então, eu uso isso aqui com o maior orgulho. E ele falou exatamente o que você acabou de dizer. Ele comprou a hospedagem muito longe da largada. Poxa, mas segue aí. Aí, beleza. Tive que pedir, mano, pedir reembolso ali e tal na hora. Comprei outra passagem na hora. Deu tudo certo. Galera, Avançou. galera, estou chegando. Agora estou mesmo chegando. Beleza. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Che... Pra quem não sabe, a Shakeout Run era 7 da manhã. Eu cheguei lá no hotel que tava eu e o Kennedy lá tomando café, tudo bonitinho lá, né? Comendo, pá, esperando. 6h40 eu cheguei ali. Mano, Puxa, cara. joguei as malas no maleiro, cara. Fui no banheiro, troquei a minha roupa, me troquei. Falei, irmão, vamos correndo mesmo, velho. Vai ser mais rápido. E aí, vocês ainda foram correndo, verdade. Aí a gente foi correndo e chegamos, velho. Pô, que bom. E depois disso? Depois disso foi só um desafio, hein, gente. Eu quase desisti da maratona. Eu senti muito a minha panturrilha até, até na maratona, né? Senti muito a minha panturrilha durante os treinos. Para quem não sabe, eu tomei anti-inflamatório de quinta-feira a sábado à noite. Putz, Porque minha panturrilha ferrou mesmo, ela já estava meio ferrada. Mas era só uma inflamação, deu tudo certo. E o Kennedy sofreu muito, porque eu sou muito rigoroso, eu não como nada fora, mas porque eu sou bitolado da cabeça mesmo. Eu não como nada fora da minha dieta. Tanto que o Kennedy tá de prova aqui, que qualquer coisa que eu ia comer, eu olhava pro Tsukada e falava assim, irmão, pode? Isso aí pode? Isso aqui pode? E aí chegava, mano, exatamente tipo 7 horas, 8 horas da noite, ou no horário que a gente chegava, falou, mano, eu vou dormir, tá? Tchau. Só virava e pá. Tipo, você é bem regrado com essa questão de alimentação e sono, né? ai, sou. A Priscila falou pra falar da salada, ô André. Manda ver aí. Nós fomos num restaurante e tava todo mundo pedindo comida e tal, não sei o quê. Eu pede tal, vou pedir uma picanha com arroz verde, vou pedir não sei o quê, vou pedir papapá. Isso aí que você quer? Mano, eu acho que eu vou pedir uma salada. Sucada me xingou até eu tô. Que salada, mano? Salada? Eu pedi salada. Vem pro Rio de Janeiro e comer salada. Falei, mano, eu quero uma salada. Não, pede isso. Mano, eu quero uma salada. Eu tô querendo a porra da salada. E o Sucada não deixou eu pedir uma salada, mano. Ele tem a mesa inteira, mano, criticando porque eu tava pedindo minha salada ali. Mas no final das contas você comeu a salada ou não? Não, comi não. Eles venceram no grito. E o que que você acabou comendo? Eu pedi um peixe que o acompanhamento vinha salada. Poxa. Bom, vamos aí. Me fala, E depois chegou. de. Aí você já saiu da tua dieta. Você não estava Não, mais na não, tua não. dieta. O peixe era com purê de abóbora e era atum, peixe magro, purê e um pouco de salada. Pô, legal, bacana. É, teve alguma coisa diferente no teu sono? Alguma coisa que você. Horário de dormir você não mudou. Mudei, tive Alimentação. que mudar, cara. Mudei bastante. Eu dormi um pouco tarde, porque a gente foi jantar tarde, né? Demorava também, os restaurantes que a gente foi um pouco longe. E mas aí no sábado, um dia antes da maratona, eu e o Kennedy, mano, a gente deitou das 3 às 5 a gente dormiu. A gente acordou, jantou e depois voltou a dormir de novo, mano. Uma coisa que Dormiu eu nunca bastante. fiz. Dormi, porque a gente acordou 2 horas da manhã, né, mano? É puxado mesmo, hein? Vixe. Desse ciclo que você faz, você suplementa também ou não? Whey, Cara, creatina, o whey eu gosto, mano, mas o whey me dá muita espinha. espinha? É, então eu costumo, não comer tanto mais, não.
Mas o que eu suplemento antes da prova ou dos meus treinos é, cara, o básico, banana, doce de leite ou mel, e depois eu tomo um suplemento com carboidrato, palatinose, algumas coisas, esses Legal. blends de carboidrato e betalanina para recuperação muscular. E, mano, depois disso eu sempre levo gel, independente do treino, passou de 20 minutos, passou de meia hora, já levo gel. Porque eu sou uma pessoa mais quem tem mais massa, assim, eu preciso de mais carboidrato, assim, do que uma pessoa, por exemplo, do porte físico do André, que é porte físico para correr sub-15, pô. Ah, quem dera, mano. Quem dera. Eu tô buscando esse abaixo de 1,23 aí. Ele vai chegar. Logo, logo ele chega. Não foi dessa vez. Eu bati na trave. Poxa. Mas, cara, assim, antes da maratona, que o cinco, eu acho que a distância menor, as pessoas elas estão tendendo a menosprezar muito, sabe? Os 5 km. Se você não é maratonista, você Hum, não é corredor. Então, a maioria das perguntas que vem depois que eu falo que eu corro, é se eu já fiz uma maratona. Como se você correr sim. já não fosse algo, tipo, para mim, absurdo. A pessoa que corre, cara, ela tem toda a minha atenção. Já tinha antes de eu correr. Porque eu ficava pensando, cara, por que que essa pessoa tá correndo, velho? Se ela pode pegar uma moto, se ela pode pegar um carro, um táxi. Então, poxa, 5 km, cara, a maior parte da população, não sei o que estou dizendo, tem estudo, pesquisa, né? Mas aí vocês estão ouvindo de mim. A maior parte da população, mano, corre 5 km em 40 minutos, mano, acima de 40 minutos, sabe? Então, se você corre abaixo de 40 minutos, 5 km, você já faz algo fora da média, sabe? Então, pô, mais 5 km é uma distância que, para quem não tem contato com Os corrida, caras cara, é muita menosprezam. coisa. Sabe? Abre o teu iFood. Qualquer pedido que você for fazer, mano, com mais de 1 km, você já paga a taxa. Então imagina o cara vindo de bicicleta na tua casa para poder entregar a tua marmita, a tua pizza, teu bolo. Agora imagina É. esse cara vindo correndo. E aí eu devolvo, né? Para essa pessoa que acha que 5 km são só 5 km. Você correria 5 km para poder entregar um açaí para a pessoa que você mais gosta? Será que você aguentaria agora? Sair do sofá e correr 5 km. Eu falei açaí, mas pode ser um quindim, sabe? Pode ser uma barra de chocolate, da marca que você quiser. Então, tem muito valor essas distâncias menores, porque você começou com 300 e poucos passos numa estrada de terra. Aí você deu 300 voltas lá nesse mesmo circuito. Você não aguentava suas pernas. Pouco você sabia quanto que você tinha percorrido ali naquele dia. E aí, se alguém falasse para você que você correu mais de 10 km aquele dia, você vai falar, cara, loucura, mano. Eu nem sei o que são 5 km. Mas a galera quer saber da tua maratona. Eu também quero saber, mano. Você já respondeu. O que você fez antes? Qual que foi a tua jornada para chegar? Eu quero saber da hora que você largou até a hora que você terminou, bem breve, assim. O que que você sentiu, o que que você viveu, qual foi a tua maior dificuldade e quando você chegou, qual foi a primeira coisa que você sentiu quando você viu a torcida que estava lá para você, que tinha uma torcida lá do Adidas Runners e a galera foi avisada, o Caião, ele é dos nossos, ele vai passar aqui, mano. E tem que ter uma festa para esse cara. E depois que você passou, quando você cruzou o pórtico, qual foi esse sentimento aí? Começo da prova, André. Muito animado. Começo, vamos falar em questão de ritmo, né? Em questão, Uhum. vai, técnica. Saí É, muita ritmado. técnica. Galera quer Saí, saber da técnica. saí ritmado. Saí uns 3:50 respeitando os primeiros 5 quilômetros. E foi dando certo. Até aí foi dando certo. Eu ajeitei, eu cravei nos 3:45 que era a minha meta.
tipo, de uma forma que foi até para mim surpreendente. Eu fechei nos 3:45 tão cravado que eu passei a minha meia maratona para 1:19:00, que é exatamente 3:45 por quilômetro. Afe Maria. Foi E no muito KM30 você passou voando aí, porque tinha a torcida lá do Corre, o assim, Lucas, mano. a Para quem Andréia. não, a galera viu o externo, agora eu vou falar do interno nesse KM30. Esse cara que tá aí, ó, para quem não sabe, eu vou até falar, vão no perfil desse cara que tá aqui no comentário aqui, Arthur Linhares. Porque se não fosse esse cara, eu não tinha terminado a maratona, gente. E isso é verdade. Explanando aqui, todo mundo viu meu vídeo, viu as coisas, achou que foi fácil. O Lucas e o Arthur, que é o cara que correu comigo, salvaram minha maratona. No KM27, para quem não sabe, eu tava quebrando. Eu não tava aguentando, eu tive uma queda ali na minha estratégia. Eu tomei um gel e em cima do tempo, muito perto do outro, e eu achei que o próximo posto era de água, mas na verdade era de Gatorade. Então juntou sódio com muito sódio e eu acabei desidratando. E foi aí que, mano, eu e o Arthur, a gente tava correndo desde os 21 juntos. E ele falou, mano, a gente vai junto até o final. A gente vai fechar a prova junto. E, mano, eu falei, não, mano, pode ir, pode ir, pode ir. Foi quando, mano, alguém deu um grito, Carol! Carol! E eu olhei pro lado, mano. E era o Lucas, velho. Cara, E era aí, o Lucas. Lucas, você salvou a maratona do Caio, mano. Então, mano, esses dois salvaram minha maratona. E aí, cara, foi eu e o Arthur, mano, do 21 até o fim, fomos junto. Cara, a gente foi junto, nenhum. Cara, tanto que eu virei e falei assim, irmão, nós vai junto. Deu um soquinho assim, nós demos um soquinho assim, foi mó, tinha que ter tido uma foto nessa hora. Mas a hora que eu passei ali perto do pórtico na ida, que eu vi o tanto de gente, o carinho da torcida, eu jamais imaginei, André, que eu ia escutar meu nome numa maratona. Tanto Pô, que quanto eu legal, escutei. mano. Que bom que você escutou o E seu nome lá, velho, na Maratona do Rio. Pô, que legal. eu chorei, mano, eu tirei o óculos, eu dei meu óculos pra Isa porque eu comecei a chorar, mano. E o óculos começou a embaçar, pô. E, mano, a Giza, filha do meu técnico, a Giza Oliveira, gritando, todo mundo gritando, a Isa gritando, toda o AR gritando, e, mano, o Pô, fala o nome corre, do teu técnico aí. cara, ele é sem palavras. Eu, Vanderlei, onde eu tô hoje é por causa do Vanderlei. Ah, que legal, mano. Eu conheço a Giza, eu conheço a história, né, do Vanderlei. Eu Pô, não tinha A Giza. condição, André, quando eu Ah, cheguei em São Paulo. E o Vanderlei sabia disso. E ele olhou e falou assim: só continua vindo. pô, que legal. Que legal. É aquele papo do começo, mano, das pessoas boas, É, elas irem se aproximando cada vez mais das pessoas boas e que querem nosso bem, né? A Giza, ela é líder de um grande coletivo, né? Que é para além de um coletivo de corrida, né? É um corre coletivo quilômetro. que é o Corre Quilombo. O Corre Quilombo é gigante, cara. Ele tá, pô, assim, eu participei de um corre deles no Parque Ibirapuera, que se você desse as mãos para as pessoas que estavam ali, tranquilamente a volta pequena ali abraçavam o parque, de tanta gente que tinha ali. E é muito legal você ver que essas pessoas estão engajadas em fortalecer o movimento de outras pessoas como o seu, sabe? Porque o Vanderlei ele já tem a carreira dele consolidada, né? Já fez o que ele tinha que fazer para a corrida de rua, para a história, mas ele segue sendo uma mudança efetiva para a sociedade, dando oportunidade e espaço para quem ele entende que consegue avançar a partir da corrida de rua. Eu Sim, acredito que esses coletivos, como o Corre Quilombo, eles precisam cada vez mais aparecerem, sabe? Ter mais esse olhar das marcas para que não seja para poucos, seja para muitos
igual a um projeto chamado Adidas Runners que a gente, pô, ama de paixão, porque você inicia pessoas na corrida, você traz iniciados para um outro olhar e movimento do que é o esporte que a gente gosta. Então, pô, que legal que você trouxe o nome do teu treinador, que é o Vanderlei, né, Oliveira, e você falou da Giza, eu já falei, pô, mano, é a Giza mesmo, que da É hora. E ela entrou precisa, aqui pô. e ela deu um salve aqui, mano. É, Máximo eu respeito, né? mandei a live pra eles, pô. Que legal, E, máximo respeito mesmo. e finalizando a maratona, o Arthur olhou pra mim e falou, irmão, vai. Tipo, não foi um. Tipo, foi um vai, tipo, mano, uma garra, assim, sabe? Dá seu sprint final ali. E, mano, foi a força que ele me deu no final ali. Eu acelerei e eu não sei, mano, eu tava a 4 por quilômetro, a gente tava 3,58, 3 e pouco. Fechei o último pra 3,37 e terminei a maior evento da América Latina de corrida no top 50 da maratona. Na estreia da minha maratona, eu quando falo pra mim mesmo, não acredito que eu estreiei na maratona com 2,39 top 50. Eu fico pra mim mesmo, tipo, você tá chegando, você chegou, tipo, olha onde você consegue, olha onde você tá conseguindo chegar, cara. Pô, que massa. Eu fico muito contente de, primeiro, saber que você chegou legal, né? Chegou bem e tal. Segundo, ter uma conquista pessoal sua e você tem que vibrar mesmo, comemorar, porque só você sabe o que você passou, né? Só você entende qual foi a relação que te trouxe até esse momento. O Kennedy falou que ele é teu fã, mano. É Eu isso que aí. sabia. Eu que sou fã de vocês, gente. A gente tem que ser fã dos nossos amigos mesmo, velho, porque senão, né? Ter amigo pra quê, né? Não faz nem sentido. Mas são histórias iguais a essa aí que são importantes na minha ótica, que as pessoas desse movimento da corrida tenham acesso, sabe, o Caio? É muito legal, mano, ver que pessoas conseguem inspirar mais pessoas, independente do tamanho. Então, às vezes a gente acha que a gente é pequenininho, cara, mas a gente é gigante, né? Nós somos gigantes, tipo nós. E você é uma Eu, pessoa que me inspira também. pô, valeu, mano. Eu fico envergonhado, eu sou um cara tímido, mas eu tenho trabalhado muito esse meu lado assim da timidez, sabe? Colocado mais a cara na internet, falado mais coisas, né? Principalmente sobre esse universo da corrida de rua, porque ele dá muitas possibilidades para as pessoas. Deu a possibilidade de você vir para cá para São Paulo e fazer o que você gosta, o que você ama fazer. Me deu a oportunidade de também, né, fazer coisas que eu gosto de fazer, de conhecer lugares e pessoas que talvez dentro de uma vida no cotidiano que eu vivia, eu não tivesse a oportunidade de conhecer, de ocupar os mesmos espaços. E aí eu queria que você dissesse antes da gente finalizar isso aqui, né? Pô, eu queria falar muito da Maratona do Rio, muito mais da Maratona do Rio. Mas eu já vi que muita gente falou da Maratona do Rio. Sim. Mas eu quero falar de coisas que as pessoas não viram lá na Maratona do Rio, que elas não viveram na Maratona do Rio, mas pela minha ótica. E hoje a gente não veio aqui para falar da Maratona do Rio, a gente veio para falar do Caio. Então, pô, você já deixou várias senhas para as pessoas que estavam atentas aqui, conseguiram ver essa live. Tinha um tempinho já que eu não conseguia fazer essa live, porque, pô, é o que a gente falou de priorizar. E eu Obrigado tenho pela outras coisas, oportunidade né? mesmo, André. Não, pô, de boa. Eu não tô subindo meu passe, não. Eu tô contextualizando a importância de mais pessoas conhecerem histórias como a sua, não a minha, não é a minha história que a gente estava contando aqui. Eu fui pegando ganchos na minha para você e falando sobre você mesmo. Mas eu acredito que é muito legal saber quem é o Kennedy, sabe? Saber quem é o Lucas, saber quem é a Andrea, saber quem é a Marlene, saber quem é o Rafael, sabe? Saber quem é o Dani, quem é o Eric, quem é o John. Pô, é muito gratificante saber que pessoas tão grandes
grandiosas fazem esse mesmo movimento que eu estou inserido. E aí, hoje a gente está num movimento muito legal, porque está todo mundo junto tentando caminhar para o mesmo lugar. E aí eu queria que você falasse, deixasse uma mensagem mesmo para a galera do que você entende que é a corrida de rua, do seu olhar, o que é a corrida de rua, o que é esse senso de comunidade que as pessoas tanto falam, e falar para as pessoas uma coisa que você não acha que é legal e que você não faria na corrida de rua. Porque é legal falar de coisa boa, mas tem que ter uma acidez às vezes também. Mas fala aí, se for teu cachorro, pode deixar ele aparecer Vem aí, cá, não vem aqui. tem problema não. Deixa quietinho aqui, pode deixar. Ele vai ficar quietinho aqui. Tem repórter, mano, de rede internacional que apareceu com os filhos dele, muito tempo, na época da pandemia. E a babá toda constrangida, tirando do espaço. A gente tá em casa. E eu falei pra você que era um papo tranquilo, aberto. Então, pô, dá um minuto aí, André, que eu tenho que ir no banheiro. Pô, pode ir lá, mano. O conteúdo daqui vai ficar gravado, vai ficar salvo em algum lugar. Então, é muito importante que você passe essa mensagem. Eu gostaria que você dissesse para as pessoas que você vê, que você acha que é a corrida de rua hoje para você, que ela representa. Mas é tipo bate-bola mesmo, é rapidão. E que você não faria hoje na corrida de rua? Não que você já fez, mas que você olha e fala, pô, isso aqui é chato pra caralho, mano. Isso aqui eu não faria na corrida de rua, mano. Eu não acho legal. Ah, cara, vou começar pela segunda pergunta que você fez, André. Aham, Rivalidade, mano. Rivalidade. Rivalidade e como você disse, desprezar a distância do outro. André, pra mim isso é. Aí eu já pego uma ponte já para já juntar com a mensagem. Você não sabe o quão longo é o quilômetro do outro, irmão. Você não sabe o quanto é difícil para uma pessoa estar ali fazendo o que ela está fazendo. Para mim, correr a maratona 2:39, pô, foi um feito, foi legal. Se eu tivesse tido mais tempo, teria feito melhor. Cara, eu não sabia do corre do cara que estava do meu lado. O cara que correu do meu lado foi atropelado por um caminhão faz um mês. tá Imagina se, maluco. imagina se o Arthur foi atropelado por um caminhão. Imagina se eu viro e falo pro cara assim, pô, não dava pra você ter apertado um pouquinho mais e chego junto comigo? Entendeu? Ah, não, não tem como, né? Entendeu? A gente não sabe o quão longa é a corrida do outro. O quão pesado tá a corrida do outro. Então, pra mim é isso. Pra mim a gente tem que correr unidos, entendeu? Independente do. Quer fazer o seu corre pra você, irmão? Você tem tempo. Cria seu tempo, faz o corre que você precisa pro seu pessoal sozinho e na hora de correr com o outro, corre pelo outro. É muito bom. Eu aprendi isso com o André, gente. Eu aprendi isso com o André, com a Priscila, com a Adidas Runners. Eu aprendi que correr com os outros, gente, também é gratificante. Eu era um cara muito corro sozinho. E aprendi com os caras que vale a pena valorizar o corre do outro, mais do que o seu, às vezes. Boa, valeu. Caião, obrigado, mano, pelo teu tempo aí. Valeu. Os nossos 3 fãs aí, que viraram 6, né? Eu brinco e uso essa fala aí, que eu aprendi com a minha amiga Amanda. E ela sempre fala dos 3 fãs dela, que são as pessoas que direto estão na rede dela, interagindo, sabe? Reforçando, validando o trabalho legal que ela faz. E aí eu trouxe para mim isso aqui e junto com você, né? Obrigado aí pelo tempo de vocês aqui acompanhando, querendo saber, né, da história das pessoas que estão envolvidas nesse movimento da corrida e que a gente vê em todos os lugares, né? Vê nas corridas de rua, vê nos treinos, né? Nessas ativações. É muito legal saber o quão próximo a gente consegue estar desse pessoal. E, pô, seu pai, sem sombra de dúvidas, é o seu grande amigão. Que bom, né, mano? Ter essa referência, assim, né? Paterna. A sua Meu pai, esposa, minha mãe, meu irmão.
É, pô, a família, você falou bastante da família, que legal. Então, pô, deixa aí fala o teu, a galera tá vendo aqui o teu arroba aqui em cima, mas fala aí, qual que é teu arroba, porque hoje é o Instagram. Chegou no Caio, lugar, qual que é teu Caio arroba? C. Meca, Caio C. Meca, Meca com dois Cs. Aham. Quem quiser lá, eu faço todo um conteúdo voltado à performance, também faço relacionado à zoeira, mas tudo tem sempre corrida envolvida. Ah, então beleza, legal. Depois eu vou publicar esse vídeo aqui no meu canal do YouTube também, porque são memórias, né? E eu acredito muito que só quem pode contar a nossa história somos nós mesmos. Então esse é um acervo, né? Que eu espero que o YouTube não caia nunca, porque eu comecei minha jornada na internet dentro desse portal aí faz tempo e lá você encontra de tudo e encontra muita coisa de qualidade, assim, se você faz um filtro legal. Então eu espero que mais pessoas queiram e se interessem por saber da tua história, porque eu acho que é uma história muito poderosa, mano. Poderosa igual a conquista dessas nossas medalhas aqui, ó. Com Então, certeza. valeu aí para todo mundo que acompanhou. Obrigado, meus amigos e minhas amigas. Hoje, infelizmente, eu não consigo nem falar o nome de todo mundo que estava aqui. Mas vamos ver, o Caio vai me ajudar aí a falar o nome da galera. Pô, o Pedro, a Pô, Lai. Pô, que legal, mano. Vitão A Lai tá 21K sendo. apareceu aqui, pô. Vitão. Pô, eu também o Vitão ontem. E aí, Vitão? Vitão tava lá no Respeita, mano. Foi mó bem recebido pela crew dos caras lá que movimenta a Zona Norte do Rio Kennedy, também. Pô, Marcelo, Douglas, Priscila Elaine e apareceu Kennedy aqui viram também. aqui inteiro. Priscila. Olha, pô, o Arthur, Hiro, galera de Sorocaba em peso. O Moisés de Sorocaba também, híbridos, sprint. Pô, que legal, mano. A Priscila, o Jonas. Ah, mano, é a galera que fortalece o nosso movimento aí. São essas pessoas que nos fortalecem. Ó, até o da Gama entrou, hein, mano. É difícil tirar o da Gama de casa e de fazer ele olhar alguma coisa aqui na internet, hein, mano. E ele também tá sempre com a gente aí, já tive esse bate-papo com ele. Então, muito obrigado aí a todos e todas vocês. Essa entrevista aí, depois eu vou subir aí uma parte dela no Instagram e depois eu vou pegar esse link aí e eu mando para você. Antes de publicar, né? Porque você tem que aprovar fechou. isso aqui. Tá bom? Tamo junto. Obrigado, viu, Caião? E a gente se vê no Valeu, treino viu, André? quinta-feira, hein? Se der Quinta-feira eu só. vou, quinta-feira eu vou. Não Você tenho, vai estar lá? vou, não tenho compromisso. Sem Ah, ir. então foi. Já sei. Quinta-feira a gente se vê. Obrigado, Tamo gente. junto. Boa noite, hein, mano. Ô, Valeu, mano. Marcos. É nóis. Valeu, Marcos. Obrigado, mano. Tamo junto. Boa noite, gente. Valeu.